Olá, bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos na nossa Escola Bíblica Dominical e continuando o nosso assunto sobre os nossos fundamentos, os fundamentos, as bases da nossa fé, de uma forma, num recorte bem específico, os fundamentos da Igreja Batista. O que nos torna uma comunidade de fé, e quais são as bases que nos sustentam. Nós estamos trabalhando nesses dias com a importância de conhecermos esses fundamentos para que você, no exercício da sua fé, no exercício do seu culto, no exercício das suas atribuições espirituais, você entenda o que você está fazendo. A Bíblia requer de nós um culto racional. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 12. No seu verso 2, que nós, em primeiro e segundo, nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Às vezes nós somos uma sociedade, a nossa cultura dá muito valor à experiência. As pessoas muitas vezes buscam uma igreja onde tenham experiências sensoriais, onde se sintam algum tipo de arrepio, algum tipo de emoção. E muitas vezes essas emoções, esses arrepios, eles não trazem a essa pessoa o fundamento, o porquê certas coisas são feitas. E qual é o problema disso? Nós já temos dito isso algumas vezes. O problema é quando nós não temos o fundamento, fica muito fácil a gente mudar de ideia, fica muito fácil a gente ser levado por uma outra ideia, fica muito fácil a gente aceitar ideias estranhas ao cristianismo, ao evangelho na nossa vida. Quando nós não entendemos os fundamentos, a gente fica sem proteção para entender e rejeitar aquilo que é contrário à palavra, à Escritura. Então, é importante que você se atenha nesses dias e a esses fundamentos. Você vai entender muita coisa importante a respeito da prática cristã, neotestamentária das igrejas batistas. Isso vai dar segurança para você permanecer na igreja enraizado, vai dar segurança para você compreender as diferenças que existem, não de forma orgulhosa, não de forma acusativa, mas com outros grupos, mas no intuito de você perceber as diferenças, você vai ser capaz de se proteger contra falsos ensinos. Então, eu quero que você acompanhe conosco essas aulas, tenho certeza que será uma bênção para você. Eu quero também aqui dar alguns avisos. No próximo domingo pela manhã nós não teremos a nossa EBD. Por quê, pastor? Porque no próximo domingo nós estaremos fazendo a eleição da nova diretoria da igreja. Então, às 9 horas, domingo que vem, dia 28, às 9 horas, nós estaremos realizando nossa assembleia para a eleição de novos líderes da igreja, ou dos líderes da igreja, para que a gente tenha todo aquele efeito de cartório, das contas bancárias da igreja, isso não se torne um transtorno para nós. Então, eu preciso da sua presença. Vai ser uma assembleia virtual realizada pelo Google Meet. Você vai receber o link para que você possa participar. E ao longo do dia, do domingo, logo quando terminarmos a nossa assembleia, nós teremos aqui um drive-thru na igreja de assinaturas dos participantes. Nós precisamos dessas assinaturas. Você vai ter esse esforço pelo bem da sua igreja, de a gente colher a sua assinatura para a gente poder levar o cartório para registro da ata. Então, eu preciso da sua colaboração, a igreja precisa da sua colaboração no próximo final de semana, ok? Também não se esqueça de participar dos cultos de quarta-feira, culto da família. É um momento de você ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ser impactado por ela, ser desafiado por ela. Então, participe todas as quartas durante esse período de distanciamento social, às 20 horas. E também o nosso culto logo mais à noite, às 20 horas. Você também precisa participar, há uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar para a gente começar então o nosso estudo de hoje. Vamos pedir ao Senhor que nos dê iluminação para que nós possamos compreender e aplicar esse conhecimento que teremos da parte do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Pai, muito obrigado
por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo sol que nasceu, muito obrigado pela provisão da nossa casa, muito obrigado pela nossa igreja e pela provisão desses meios, Senhor, pelos quais, nesse tempo de pandemia, nós podemos estar juntos e não frearmos o nosso crescimento na fé, no conhecimento do Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de podermos estudar esses fundamentos da Tua Palavra, fundamentos que ergueram igrejas como a Igreja Batista, que tem servido ao Senhor já há tanto tempo. Obrigado, Senhor, porque estes fundamentos são bíblicos, são tirados e extraídos das páginas da Tua Palavra, e por isso são tão poderosos e têm sido tão poderosos em sustentar a Tua igreja ao longo destes tantos anos. Obrigado porque através desta igreja o Teu Evangelho chegou a tantas famílias, tantos foram alcançados por Cristo Jesus. Obrigado porque tantos têm sido abençoados com o ministério da Igreja Batista ao redor do mundo, assim como outras igrejas também, mas especialmente queremos te agradecer pela nossa igreja. Te agradecer pela Igreja Batista da Paz, a igreja que o Senhor plantou nessa cidade de Montes Claros e que tem também desempenhado o seu serviço, o seu trabalho de pregação do Evangelho, edificação das vidas e adoração do Teu nome. Permita, Senhor, que a Tua igreja permaneça fiel a Ti, nesse tempo de tantas seduções de ideologias, de teologias que são estranhas ao Teu Evangelho, mas que são sedutoras, Senhor, que o Senhor possa nos dar a graça de permanecermos fiéis por termos fundamentos sólidos. Eu quero também, Senhor, interceder agora por cada família que nos acompanha, as demais classes de escola que estão acontecendo também da nossa igreja, através do aplicativo Meet. Eu quero agradecer por todos que estão agora reunidos nesse tempo, estudando a Tua Palavra. Que a graça do Senhor seja sobre cada um, dando iluminação para o entendimento. Abençoa as famílias, protegendo do mal que esse vírus carrega, protegendo, Senhor, a nossa saúde, protegendo os nossos idosos, protegendo as pessoas que têm comorbidades, protegendo cada casa, cada lar. Tem misericórdia da nossa cidade, Senhor, que vive um momento difícil na gestão das vagas de hospital. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor possa trazer um tempo de restauração e cura para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil. Tem misericórdia de nós. Ilumina-nos agora, Senhor, na compreensão da história da Tua igreja, que é alavancada e é tracionada pelas Tuas palavras que foram nos dadas através da Escritura. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos então nessa primeira fase dos nossos estudos, nós estamos pensando sobre a história, nós estamos vendo a história dos batistas, nós estamos trabalhando primeiro o fundamento histórico. É importante conhecer de onde você vem, para você entender onde você está e projetar o seu futuro. Eu tenho falado disso constantemente com os irmãos. É muito importante que você conheça o passado, o que te trouxe até aqui, o passado que te empurrou até o momento em que você está. Então é muito importante, porque você vai compreender uma série de coisas que acontecem, e às vezes discussões que acontecem dentro da igreja batista, ou de qualquer outra igreja, e que você às vezes acha que são coisas sem importância, mas é porque talvez você não entenda de onde essas coisas vieram, e quão caro foi para os nossos irmãos do passado defender essas posições. Então é importante que você conheça o seu passado. E aí eu não quero dizer só o passado da igreja, mas é importante que você tenha interesse pelo passado da sua família, que você tenha interesse pelo passado da sua cidade, do nosso país, para a gente poder entender por que fazemos as coisas como fazemos, porque muitas vezes somos como somos. Nós carregamos na nossa bagagem existencial parte dessa história que nós temos. Então, é importante que você conheça, é por isso que nós estamos fazendo essa passagem nesse ponto histórico.
Então, nós falamos sobre algumas convicções básicas dos batistas, não é? Que são distintivas de outros grupos e que nos assemelham, não é? Com outros grupos. Falamos também já sobre um pouco da história da origem do nome dos batistas. Você já entendeu que os batistas não têm um fundador único, não houve uma pessoa que iniciou o trabalho ou a Igreja Batista. A Igreja Batista é fruto de vários movimentos que aconteceram concomitantemente em vários lugares. Movimentos de pessoas que se ativeram às Escrituras e que resgataram princípios bíblicos que estavam esquecidos naquele tempo. E por causa da prática destes princípios, ou do resgate desses princípios, essas pessoas foram denominadas, elas receberam o nome de batistas. Até o nome Batista não é uma autodesignação, mas foi um nome atribuído por causa daquilo que esses grupos faziam, e depois se juntaram, tendo as mesmas convicções, se juntaram, o que nós chamamos hoje de convenções, que são igrejas signatárias das mesmas doutrinas, dos mesmos princípios, da mesma fé, da mesma ordem. É isso que nos une como igreja. E nós vamos depois entender algumas particularidades disso. Hoje, ainda fazendo esse recuo na história, nós vamos trabalhar sobre a importância das reformas do cristianismo e o efeito que elas tiveram dentro da Igreja Batista. E se nós somos, então, nós já falamos semana passada, se nós somos ou não herdeiros da reforma. A Igreja Batista saiu como uma parte reformada da Igreja Católica, como os demais reformadores? Não. E nós vamos entender por quê. Mas antes disso, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 e do verso 1 até o verso 2. E depois nós vamos ler também o capítulo 4, do verso 1 também até o verso de número 2. Diz assim, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para transmitir e instruir a outros. Então, nesses dois versos, Paulo está dando alguns conselhos para Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que seria um dos sucessores da obra e do ministério de Paulo, uma vez que Paulo já estava próximo dos dias da sua execução como cristão. Ele então diz para Timóteo que ele deve se fortificar na graça que há em Cristo. E essa graça que há em Cristo é a salvação pela fé. Há uma graça que nós recebemos salvação e reconciliação com Deus por meio de Cristo. E aí ele diz, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, ou seja, o que eu te ensinei, aquilo que você aprendeu, Timóteo, transmita a homens fiéis. Por que transmitir a homens fiéis? Porque a saúde da igreja e do evangelho dependia da fidelidade de Timóteo e daqueles a quem Timóteo instruiria a respeito das palavras e dos ensinos de Jesus. Então, a saúde do progresso, do avanço do evangelho dependeria da fidelidade de Timóteo às Escrituras, aos ensinos bíblicos, às palavras de Jesus, e a transmissão que ele faria de forma fiel também a outros homens fiéis que fariam o mesmo. Ou seja, o Evangelho, uma parte do Evangelho é de transmissão oral, é ensinada, um ensinando para o outro. E para que haja saúde, para que haja fidelidade, precisa haver, então, um guardar de forma muito cuidadosa dos princípios, valores e doutrinas do Evangelho.
No capítulo 4, do verso 1 ao verso 2, Paulo, mais uma vez, diz a Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Vamos continuar no verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, Paulo está dizendo que a necessidade de se instruir de forma fiel às Escrituras, ensinar de forma fiel às Escrituras, é importante porque chegarão tempos, ou sempre houve tempo e haverão momentos em que as pessoas desprezarão a sã doutrina, ou a doutrina sadia, a doutrina pura. Sempre houve na história pessoas que distorceram a palavra de Jesus em benefício próprio, ou por ideologias próprias, pessoas que tentaram capturar, de alguma forma, as palavras de Jesus e as palavras da Bíblia, não para serem fiéis a essas palavras, mas para usarem essas palavras para reafirmarem seus próprios pontos. Sempre houve má interpretação das Escrituras. Por isso, Paulo diz, e ele diz aqui: eu insisto com você, Timóteo, que pregue a palavra. Haverão momentos em que pregar a palavra será inoportuno, porque haverão outras ideias, outros desejos, outros objetivos escusos a respeito da fé. Mas mesmo quando não for oportuno, mesmo quando isso contrariar intenções, desejos, práticas, mesmo quando isso contrariar pessoas queridas, pessoas próximas, mesmo quando isso contrariar governos, mesmo quando isso contrariar instituições, pregue a palavra, instrua, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Então, por que eu estou usando esses dois textos? Para mostrar para você e para mim o quão é importante a fidelidade aos ensinos. E que a Igreja Batista surge como um ideal de manter sã a doutrina. Porque vários cristãos do passado perceberam que muitas coisas eram realizadas dentro da igreja, não porque era o ensino bíblico, mas porque se transformaram em tradições humanas, interpretações humanas. Isso acontecia nos tempos de Jesus. Por exemplo, Jesus ele tem um embate com os fariseus em relação a uma ordem bíblica. Havia uma ordem da lei que os filhos deveriam honrar os pais, os filhos deveriam cuidar dos pais. Então, os fariseus fizeram uma interpretação deste texto, dizendo assim: olha, o bem que nós faríamos aos nossos pais, o cuidado e todo despendimento financeiro e de tempo que nós daríamos aos nossos pais, nós daremos a Deus, e aí ficaremos livres de dar isso aos nossos pais. E aí Jesus diz: olha, vocês criaram uma regra falsa, porque a Escritura não diz isso. Outro momento que Jesus tem discussão com os religiosos é que a lei dizia que nós deveríamos amar o nosso próximo. E aí, então, os fariseus e os doutores da lei disseram: então, nós devemos amar o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que faz o bem a nós, aquele que nos faz o bem, aquele que cuida de nós. Então, nós podemos amar o nosso próximo, amar aqueles que são por nós e odiar os nossos inimigos. Aqueles que são contra nós devem ser odiados. E Jesus diz, então, que eles também estavam equivocados. Jesus, então, restaura a ordem, restaura a doutrina, dizendo que eles deveriam também amar os inimigos, orar por eles. Então, diversas vezes na história, há desvios das doutrinas. Esses desvios geram comportamentos, tradições, ações que são contrárias à palavra. E Deus, ao longo da história, sempre, o Espírito Santo sempre levanta grupos, igrejas, comunidades, crentes, para retornar a essa fidelidade da Escritura.
Então, isso é importante como base que nós vamos falar hoje. Então, nós já sabemos que os batistas, então, não tiveram um fundador único e que o nome batista, muitos dos que começaram o movimento batista nem foram chamados de batistas no princípio, não tiveram nem a oportunidade de ter esse nome. Eram movimentos espontâneos, como nós estamos dizendo, movimentos espontâneos que tinham uma característica: o retorno às Escrituras, o retorno aos princípios bíblicos que haviam sido abandonados ao longo da história. Então, dentre esses movimentos, surgiram vários movimentos, mas alguns que vão ser objeto do nosso estudo, porque eles tiveram influência em nós, batistas, mas também dos quais nós temos diferenças. Então, naquele tempo, surgiu, por exemplo, um movimento chamado anabatistas, ou os que rebatizam. Surgiu no século XVI, mais ou menos junto com esse grupo chamado de anabatistas, surgiu mais ou menos no mesmo momento em que a reforma protestante estava acontecendo. E é importante que a gente tenha um contexto histórico e social do que estava acontecendo, para a gente entender por que esse grupo surgiu e quais foram os efeitos tanto da reforma protestante, tanto quanto chamada da reforma radical, né, dos anabatistas, o quanto isso foi importante para o que a Igreja Batista é hoje. Então, o que nós podemos tirar já de ensinamento da nossa história é que os batistas têm um compromisso histórico com as verdades bíblicas, com resgate e a guarda de verdades bíblicas. Por isso, na Igreja Batista, é tão estimulado o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, que você participe da escola bíblica dominical, você vê nos cultos de estudo bíblico. Por isso, o membro de uma Igreja Batista tem voz numa assembleia, num momento de estudo da palavra, porque nós entendemos que a guarda dessas doutrinas é dever de toda a igreja, é dever de cada crente guardar a sã doutrina. Então, dentro desse primeiro princípio que nós podemos tirar, de que ser batista é ser comprometido com a verdade da Escritura, de que nós não estamos comprometidos com tradições litúrgicas, nós não estamos comprometidos com tradições denominacionais, nós não estamos comprometidos com instituições, nosso comprometimento é com a Escritura. Isso precisa ficar muito claro para nós. Então, o primeiro ponto histórico que a gente precisa entender é a situação religiosa que o cristianismo vivia ali por volta do século XVI, o ano de 1500, né, mais ou menos o ano do descobrimento do Brasil também. Então, o que acontecia naquele tempo? Naquele tempo, o cristianismo passava por uma crise profunda, que teve início quando Constantino, o imperador romano, proclamou a liberdade dos cristãos para o culto, então, para a sua fé. Até então, o culto cristão era proibido, os cristãos eram tidos como inimigos do Estado. Mas como Constantino percebeu que o Império Romano estava ruindo, enquanto o Império Romano perdia sua força, o cristianismo se expandia de forma avassaladora no mundo. Então, Constantino toma a decisão de, primeiro movimento, aceitar os cristãos como um grupo que não era mais inimigo do Estado, mas era um grupo agora aceito pelo Estado. O próprio Constantino se converte ao cristianismo, e há muita controvérsia se essa conversão foi real ou se foi uma conveniência, mas nós não podemos julgar o coração desse homem, nem porque nós temos uma distância histórica gigantesca, e também porque nós não conseguimos avaliar o coração humano. Mas Constantino faz esse movimento, não é? E ele tem um sonho, ele está numa guerra, ele tem um sonho, e ele sonha com a cruz,
e nesses sonhos dizia para ele disse nesses sonhos, vence por este símbolo. Então ele toma a decisão de se tornar um cristão e abrir o Império Romano para a fé cristã. Com o imperador Teodósio I, ele dá um passo a mais, e ele declara agora o cristianismo, a fé cristã, como a fé oficial do Império Romano. Isso transformou a Igreja Romana, ou deu à Igreja Cristã Romana o título de Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso esse nome. Porque naquele momento a igreja se tornou a igreja oficial do Império Romano. E então a sua sede era em Roma. Então era a igreja que dizia ser universal, apostólica, ela declarava ser sucessora do ministério apostólico, universal, mas que fluía de Roma, ou que era romana. Então, esse foi o início da Igreja Católica Romana, e isso fez com que muitos não conversos se tornassem cristãos, porque quando o império se torna cristão, agora é conveniente que muitas pessoas também se tornem cristãs, ou se declarem cristãs. Então havia, claro, muitas pessoas convertidas, o evangelho realmente estava transformando a vida de muita gente, mas haviam também pessoas, sacerdotes, que passaram a adotar a fé cristã por uma conveniência. Muitos que eram sacerdotes de outros templos e de outros cultos religiosos que eram aceitos naquela época pelo Império Romano, tornaram-se sacerdotes cristãos do Império Romano, porque era conveniente para os seus empregos, para o seu status social não mudar. Então isso trouxe muito ensino estranho, muita heresia para dentro da igreja. Então, isso não fez bem ao cristianismo. Duas coisas não fizeram bem. Primeiro, o envolvimento da fé cristã com o poder político. E segundo, a imposição da fé no império como igreja oficial, fazendo que muitas pessoas viessem para o cristianismo por conveniência e não por uma genuína experiência de fé. Daí a gente vai entender que muitos que naquela época aderiram à Igreja Católica Romana, a Igreja do Estado, não se exigia uma conversão, uma genuína conversão. As pessoas eram então batizadas e se tornavam católicas romanas ou cristãos católicos romanos, muitas vezes por adesão e não por conversão. Então, no século XVI, isso foi fazendo com que a Igreja Católica se tornasse poderosa politicamente, até o ponto em que a Igreja se tornou mais poderosa que o próprio Império Romano. Ela se tornou maior, a Igreja chegou a ter exércitos, a Igreja chegou a ter domínio sobre vários reinos, vários países, não de forma direta sendo o rei desses países, mas pela influência que os líderes católicos romanos tinham sobre os reis dessas províncias. Então, isso foi perdurando e foi caminhando, e aí então nós chegamos na Idade Média, ou chamada de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque logo depois vem o Iluminismo, a Idade Moderna. Então, a história nos relata que houve um retorno, então, ao desejo pelo conhecimento. E nesse desejo pelo conhecimento, muitas críticas começaram a surgir contra a posição católica naquele tempo. Então, no século XVI, alguns monges que já estavam sendo influenciados por esse movimento iluminista, esse movimento de retorno aos estudos,
dos clássicos, dos autores antigos, um retorno ao estudo das línguas originais, como grego, hebraico. Alguns monges, tendo acesso a isto e olhando para a conjuntura social que se apresentava, a conjuntura religiosa, os muitos desvios doutrinários que haviam, e nós vamos falar de alguns deles, alguns desses monges perceberam que a Igreja Católica precisava de uma reforma. E é por isso que é chamado de reforma protestante, porque no início não havia desejo destes monges de uma ruptura com a Igreja Católica. A ideia não era essa. A ideia não era romper, não era começar algo de novo. A ideia era que houvesse uma reforma, que a Igreja passasse por uma reforma, e que aquilo que era mal e errado aos olhos das Escrituras fosse retirado de dentro da Igreja Católica. Um desses monges foi Martinho Lutero, que nós conhecemos muito bem, viveu entre 1483 e 1546. E ele, estudando, ele era um professor do Novo Testamento, e especialmente da Carta aos Romanos. Esse homem, então, estudando a Escritura, lendo a Carta aos Romanos, ele tem, então, uma iluminação do Espírito Santo, e ele descobre algumas verdades. Juntamente com isso, ele estava incomodado com toda a corrupção e toda a maldade que estava cercada entre ou dentro da Igreja Católica. Corrupção financeira, prostituição, vícios que muitos clérigos, muitos padres mantinham uma vida promíscua, ocultada da sociedade. Isso a gente vê isso largamente, por exemplo, nos filmes que tratam da Idade Média. Mas algumas coisas começaram a incomodar muito Martinho Lutero e outros reformadores. Primeiro, a Igreja Católica começou a passar por um momento de ostentação, e ela começou a buscar o embelezamento dos seus templos. Então é nessa época que a gente vê um crescimento, ou a construção das grandes catedrais pela Europa, e inclusive a Basílica de São Pedro, que está no Vaticano. Então começa-se a construção, ou essa construção ela está em marcha. Isso começou a demandar muito recurso, muito dinheiro, e o embelezamento, a ostentação dessas gigantescas catedrais levaram então a Igreja Católica na busca de recursos. E então isso começou para que isso pudesse gerar recursos, houve um grande movimento de venda de relíquias. O que eram as relíquias? As relíquias eram pedaços da cruz, tiras das roupas de Jesus, que a igreja dizia ter. Então, pequenas lascas da cruz, tiras das roupas de Jesus, espinhos da coroa de espinhos. E essas relíquias começaram a ser vendidas como sendo detentoras de graça, e aqueles que as adquirissem receberiam graça, bênçãos de Deus a partir da venda dessas relíquias. Então, isso tudo para gerar recursos para que a Igreja Católica tivesse o seu dinheiro, o dinheiro para manter a construção desses grandes templos, e também a vida regalada que muitos sacerdotes possuíam. Então, embelezamento dos templos, a construção da Basílica de São Pedro, a fé instigada e ensinada nesse poder miraculoso das relíquias que haviam sido consagradas, né, pelo Papa, a doutrina da penitência como forma de absolvição dos pecados. Então, se você cometeu algum pecado e você então pagasse uma penitência, você andasse de joelhos, fizesse uma peregrinação, se você fosse servir, por exemplo, nas cruzadas, lá em Jerusalém, para a tomada de Jerusalém, se você servisse durante um tempo ao exército católico
na manutenção, na tomada de Jerusalém, isso tudo serviria como forma de pagar pelos seus pecados, amenizar a sua culpa, diminuir o seu tempo no purgatório, enfim. E a outra prática também, largamente divulgada, era a venda de indulgências, ou seja, se você tinha um parente morto e você queria garantir que esse parente não fosse para o purgatório, não fosse para o inferno, você então poderia pagar certa quantia e a igreja então emitiria um certificado de indulgência de que essa pessoa estaria saindo então do purgatório ou do inferno e indo direto para o céu. Então a Igreja Católica então começou a vender também as indulgências, né? Meios de você adquirir perdão dos pecados por meio de pagamento. Então tudo isso incomodou demais aqueles crentes fiéis que estavam, ou as pessoas que estavam dentro da Igreja Católica, ou que estavam vivendo a fé católica, vendo essas coisas acontecerem. Isso se tornou gritante demais. E ao mesmo tempo que havia esse movimento de retorno ao estudo dos originais. Então, muitos passaram a estudar os originais da Bíblia, né? A Bíblia no grego, no hebraico. Então começaram a redescobrir doutrinas importantes que estavam sendo abandonadas. Aqui cabe uma reflexão para nós, irmãos. A gente, observando a história, a gente percebe que o movimento histórico é cíclico. E nos nossos dias nós conseguimos enxergar. Você consegue enxergar hoje também venda de relíquias? Pessoas que vendem itens como lenços, como camisas, como óleo, como sabonetes, dizendo que estes itens possuem neles poder espiritual para trazer algum tipo de bênção. Isso é exatamente o motivo pelo qual a reforma protestante aconteceu. A revolta dos crentes fiéis contra esse tipo de abuso da fé. E nós vemos isso acontecer nos nossos dias. Outro motivo que levou esses irmãos a se levantarem é essa penitência, não é? De que o perdão dos pecados vem através do esforço humano, de que se eu fizer alguma coisa para Deus, eu vou merecer então dele alguma bênção. Então, isso também foi o motivo pelo qual a reforma protestante aconteceu, e nós vemos isso acontecer nos nossos dias também. Então, nós precisamos tomar cuidado para nós não retornarmos aos erros antigos. E a Igreja Batista é um baluarte, é uma comunidade que se levantou contra esse tipo de prática. Então, ser batista é dizer não a esse tipo de prática. A venda de materiais, de coisas sagradas, a venda de indulgências, a prática de penitências. Nós somos contrários a essas coisas, assim como toda igreja protestante deve o ser. Então, além disso, o autor aqui da lição coloca para a gente, nos lembra, né, que a Igreja Católica também aceitava como peso de revelação as tradições adquiridas, ou seja, a Bíblia não era a única fonte de autoridade para a Igreja Católica. Para a Igreja Católica justificar, Católica Romana, justificar todas essas práticas, ela precisou lançar mão de uma outra fonte de autoridade. E qual era essa fonte de autoridade? As tradições, aquilo que é chamado de tradição. Então, a tradição católica, muitas vezes, a tradição, que são os documentos que a Igreja Católica alega ter, a transmissão de conhecimento que ela alega ter, a tradição está no mesmo pé de igualdade ou em superior condição do que a Escritura. Então, muito que era feito na Idade Média, quando era questionado por alguém sobre a base bíblica para isso, a Igreja Católica Romana, então, lançava mão de justificar-se através das tradições. Outro motivo, ou outra fonte de autoridade da Igreja Católica Romana eram as bulas papais. Então, a Igreja Católica Romana se apoiava não
na Escritura como única regra de fé e prática, mas num tripé, que eram as tradições, a Bíblia e a autoridade papal, ou seja, o Papa redigindo bulas, redigindo interpretações e indicações, ele é infalível. Então, esses três pontos estão em igualdade, ou às vezes até em superioridade de autoridade sobre a Bíblia. Então, o que a Igreja Católica Romana fez naquele tempo, que também gerou a revolta de muitos monges dentro da Igreja Católica, suscitando assim a Reforma Protestante. Por exemplo, outra coisa, eles monopolizavam a leitura das Escrituras. A maioria das pessoas naquele tempo era analfabeta, não sabia ler. E por isso, os únicos que tinham acesso às Escrituras eram os sacerdotes. Por isso, muitas vezes, muitas atrocidades que foram feitas, se alegava estar escrito nas Escrituras. E ninguém podia conferir, porque as pessoas eram analfabetas. E, além disso, a Bíblia não era escrita na língua dessas pessoas. A Bíblia era escrita e lida nos cultos no latim. Então, as pessoas que não tinham acesso ao latim não tinham condição de entender o que estava sendo dito. Ainda hoje, na Igreja Católica Romana, muita da sua liturgia é feita em latim. Naquele tempo, e muitas pessoas mais antigas talvez vão se lembrar disso, além de ser em latim, a Escritura era lida em latim e de costas. O sacerdote ficava de costas para a congregação, dizendo, o símbolo isso não é acessível a vocês. O entendimento da Escritura não é acessível ao leigo. É evidente que houve muita mudança de lá para cá, mas era esse era o ensino. Só os sacerdotes tinham autoridade e condição de interpretar os escritos bíblicos. Isso, então, mantinha os leigos, os membros da Igreja Católica, sob um aprisionamento do conhecimento. E isso tornou... Outra coisa também é porque a Igreja Católica também era inimiga do espírito científico, de investigação. Então, ela não incentivava o aprimoramento científico e tecnológico que estava acontecendo naquele tempo com a chegada da Idade Moderna. Logo, logo haveria a Revolução Industrial e logo, logo haveria a Revolução Francesa, um pouco para frente. Mas esses movimentos já aconteciam, de desejo investigativo, e a Igreja Católica se colocou contra. A gente conhece a história, por exemplo, de Galileu Galilei, a respeito da Terra ser redonda, ser esférica, não ser o centro do universo, que eram os cientistas que diziam essas coisas foram perseguidos, presos, né, e tiveram que abrir mão das suas constatações, porque a Igreja Católica havia ensinado por muito tempo outro tipo de visão, e isso tirava a autoridade da Igreja Católica. Então, isso tudo para mostrar o ambiente em que o século XVI estava e como isso produziu, então, a Reforma Protestante. Então, Martim Lutero foi o idealizador da Reforma Protestante, e isso aconteceu quando ele estava lendo o texto de Romanos, no capítulo 1, no verso 16, e ele leu que o justo será justificado pela fé. Isso causou um profundo impacto, porque o monge Martim Lutero andava assombrado pela sua própria salvação. Naquele tempo, as imagens do inferno, do diabo, eram largamente colocadas em vários lugares, em vários panfletos, para gerar esse pânico do inferno e da morte em relação às pessoas, para que as pessoas pudessem se apegar fortemente à Igreja Católica Romana, como meio de salvação. Então, Martim Lutero andava apavorado com a sua própria condição, por achar que não conseguia ser suficientemente bom para ser aceito no céu. Então, na leitura, nos seus estudos, lecionando na universidade a matéria de Romanos, lendo o texto de Romanos no capítulo 1, verso 16, ele tem um impacto com essa descoberta. O justo viverá pela fé. Então, isso tem um poder transformador, explosivo na vida
de Martinho Lutero, então a sua mente, o seu olhar são abertos espiritualmente, e ele tem ali uma experiência de conversão pela fé. A partir disto, ele então redige o que nós chamamos de 95 teses, e ele prega então na porta da igreja de Wittenberg, da igreja católica de Wittenberg. Você pode depois acessar essas 95 teses, procura depois, faz uma pesquisa, faça uma leitura, e você vai perceber as críticas que Lutero faz então ao catolicismo e as áreas que precisavam de reforma, de revisão, de um retorno para as escrituras. Essas 95 teses foram então condensadas o que nós chamamos de 5 solas, ou 5 somente, não é? E as 5 solas, então, da Reforma Protestante são, em primeiro lugar, sola fidei. O que significa sola fidei? Então, Martinho Lutero e os reformadores daquele tempo chegaram à conclusão de que a salvação, a única forma, o único meio de salvação, o único acesso, o meio pelo qual o ser humano tem acesso à salvação é pela fé e não pelas obras. Então aqui há um retorno ao entendimento de que o homem não é capaz de, pelas suas próprias obras, obter salvação da sua alma. Esse instrumento pelo qual se acessa a salvação, dado por Deus, é a fé e não as obras. Esse é o primeiro ponto que Lutero defende junto com os reformadores. A fé é evidenciada pelas obras, mas ela não é determinada por elas. A fé produz obras. As obras são um efeito da fé e não o contrário, e não as obras que geram fé, e não as obras que geram fé salvadora, mas a fé salvadora é que nos coloca no trilho do caminho do discipulado de Cristo, e então nós passamos a viver com Ele. Então, a Reforma Protestante defendeu esse primeiro ponto, a salvação unicamente pela fé, e nós batistas também defendemos isso. Nós não acreditamos que alguém será salvo pelo que faz ou pelo que deixa de fazer, e nem será condenado, uma vez salvo pela fé, por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. A salvação é unicamente pela fé. Segunda sola Escritura, ou seja, só a Bíblia é fonte de autoridade em matéria de fé. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela é a única fonte. A tradição e os documentos papais não são fonte de autoridade para a vida cristã, somente a Bíblia. Então, olha só o retorno. Primeiro, o retorno das obras para a fé, o retorno das várias fontes de autoridade para a fé, da vida cristã para a Escritura. Então, só a Bíblia é a palavra de Deus, só ela tem autoridade para nos instruir a respeito das doutrinas de Deus. Terceiro, solo Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Nós não precisamos de mediadores humanos. É por isso que as igrejas protestantes não têm mais o pastor como meio de ligação, ou o sacerdote como meio de ligação entre você e Deus. Você não precisa confessar ao sacerdote, para o sacerdote fazer uma mediação para você com Deus. Não, o seu acesso é direto por meio de Cristo. Cristo é o mediador. É por Cristo que você tem acesso a Deus. Isso é muito importante. Isso significa dizer também que nós não aceitamos outros mediadores também de cunho espiritual. Por exemplo, Maria não é mediadora, só Cristo é mediador. Quarta sola gratia, ou seja, somente a graça. A salvação da humanidade é uma obra da graça de Deus, um favor que os homens não mereciam. Todos os homens estavam condenados em seus pecados, todos mereciam condenação e morte eterna, todos mereciam ir para o inferno, mas Deus, pela sua graça, não pelo movimento humano, não pelo merecimento humano, mas pela graça de Deus, pelo movimento de Deus ser gracioso, Ele oferece salvação aos seres humanos. A salvação é uma obra da graça de Deus, é um presente de Deus e não um mérito dos homens.
Por isso associado com a doutrina de somente a fé e somente a graça, destrona a doutrina católica da salvação pelas obras. Então você não é salvo pelas obras, não é pela quantidade de caridade que você faz, mas pela fé em Jesus Cristo, uma obra da graça de Deus, do favor de Deus. E quinto lugar, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Toda a glória é devida somente a Deus, uma vez que a salvação é realizada do início ao fim pela vontade de Deus. Ela não é obra humana, por isso só Deus deve ser glorificado e honrado pela vida do ser humano, ou o ser humano só deve honrar e adorar o Senhor. Então, Lutero foi o autor também das primeiras traduções da Bíblia. Aí a gente então tem uma mudança. Enquanto a Igreja Católica lia a Bíblia em latim, e só eles poderiam ter acesso à Escritura. Então agora nesse outro movimento, no movimento da Reforma, Lutero agora ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. E olha como Deus faz as coisas historicamente no seu tempo próprio. Juntamente com a Reforma Protestante, estava sendo inventada por Gutenberg a imprensa, a máquina de imprensa. Então, as teses de Lutero, os folhetos que falavam sobre essa necessidade de reforma, os folhetos que falavam dessas 5 solas, foram impressos, espalhados pela população. Outra coisa que acontece, nesse tempo, a Bíblia ela é traduzida para o alemão, e ela agora começa a ser impressa em larga escala, começa a haver uma produção da Escritura em larga escala, começa a haver um incentivo para que as pessoas leiam a Bíblia. Isso vai depois lá na frente se transformar num motivo pelo qual muitas igrejas passam a alfabetizar os seus membros para que eles pudessem fazer a leitura das Escrituras por si mesmos. Então, isso tudo começa a acontecer. E em 1520, a Igreja Católica excomunga Lutero, ou exclui Lutero do seu quadro de monges, e ele agora é um excomungado, ele pela fé católica, ele agora está separado de Deus, separado da igreja. Mas Lutero dá prosseguimento, ele continua pregando, e junto com ele surgem outros reformadores, como João Calvino, que deu origem às igrejas reformadas na Suíça, como Zwinglio, que começam as igrejas reformadas junto com Calvino ali naquela região da Suíça. A gente tem Menon Simons, na Holanda, que começa o movimento menonita, e Thomas Cranmer, lá na Inglaterra, que começa o movimento anglicano. Então, vários movimentos a partir desse start com Lutero começam a acontecer. No entanto, embora a Reforma Protestante tenha muita influência na Igreja Batista, nós temos também algumas diferenças, porque, embora os reformadores fizeram uma grande cisão com a Igreja Católica, muitas coisas ainda foram mantidas dentro das igrejas reformadas. Muitas práticas não bíblicas continuaram. Então, alguns grupos não se conformaram, então, com esse movimento de reforma protestante. Entre esses movimentos, os anabatistas. Esses princípios bíblicos de justificação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes, dos salvos, foram, então, pela reforma protestante, trazidos de novo para dentro das comunidades cristãs, tornaram-se novamente foco. Só que pessoas como Lutero, Calvino, Zwinglio, eles mantiveram algumas práticas católicas, como batismo de bebês, a vinculação da igreja com o Estado. Por exemplo, o próprio Calvino, ele então em Genebra, ele cria um Estado protestante, um Estado conduzido pelas regras da igreja. E esse Estado de João Calvino produz também muitas atrocidades, nós vamos ver daqui a pouco algumas delas. Então, isso fez com que muitos grupos ainda continuassem insatisfeitos com esse movimento da reforma. E é nesse contexto que surge, por exemplo, os anabatistas,
para eles a reforma protestante não havia sido uma reforma completa. Para eles a reforma protestante não havia rompido totalmente com o catolicismo romano. E eles entendiam que precisava haver uma reforma mais radical. Por isso eles é chamada a reforma anabatista de reforma radical. Porque eles entendiam que algumas coisas precisavam ser feitas, precisaria de mais coragem para romper de vez com algumas práticas equivocadas. E quais seriam elas para os anabatistas? Então, a primeira delas, os princípios fundamentais defendidos pelos anabatistas eram a rejeição de padrões fixos de liturgia na ceia do Senhor, que não era um sacramento. Então, primeira coisa que eles entenderam, a ceia não é um sacramento, não se adquire graça participando da ceia. A ceia, Cristo não está misticamente presente na ceia, os elementos não se tornam o corpo de Cristo, não há uma presença mística no corpo de Cristo, do corpo de Cristo ou de Cristo nos elementos da ceia, e elas não conferem graça. Então esse foi um primeiro ponto. E também eles eram antirritualistas, então eles renegaram esse padrão fixo da liturgia da ceia. Outra coisa é que eles não acreditavam, eles entendiam que as igrejas não poderiam ser sustentadas pelo Estado. O Estado não poderia sustentar a igreja, mas as próprias comunidades é que deveriam se sustentar. Eles queriam uma cisão completa entre igreja e Estado. Eles entenderam que a linha do poder corrompe a igreja. E que a igreja deveria se reunir em lugares simples, a igreja não deveria ostentar riqueza, não deveria haver esculturas nem imagens dentro de igrejas, quadros, obras que pudessem remeter a algum tipo de idolatria, porque isso poderia gerar veneração dos fiéis, dos crentes, para com esses quadros. As pessoas poderiam confundir uma estátua de Jesus com o próprio Jesus e passar a adorar essa estátua ao invés do Cristo real. Outra coisa também que eles defendiam é que a guerra era absolutamente rejeitada. Os anabatistas eram totalmente pacifistas. Um crente não deveria, em hipótese nenhuma, ir à guerra. Eles eram pacifistas. E o batismo na água é rico em simbolismo, mas ele não promove o perdão dos pecados. Ele indica morte e ressurreição da vida. Ele indica, mas não é neste momento que isso acontece, por isso só pessoas convertidas é que deveriam ser batizados. Então, esses princípios combatidos, esses princípios, então, tanto do batismo, da ceia, do pacifismo, da igreja separada do Estado, foram combatidos tanto pelos católicos, tanto quanto pelos vindos da reforma protestante. Então, os anabatistas foram perseguidos por todos os grupos. Eles se tornaram uma comunidade não aceita em lugar nenhum. E quando eles tomam a decisão, então, na Suíça, de se desligarem da igreja reformada e serem todos batizados, e todos os anabatistas passam pelo batismo, então o conselho da cidade de Zurique, comandada ali por Calvino e Zwinglio, decide então perseguir esses cristãos, prendê-los. Muitos foram condenados à prisão perpétua e outros condenados à morte por afogamento. Se eles defendiam que o batismo bíblico era por imersão e só de pessoas convertidas, então a condenação deles era morrer afogados. Daí você vai entender, irmão, por que nós batistas damos tanto valor para o batismo por imersão. Essa prática bíblica custou a vida de nossos irmãos lá no passado. Eles foram perseguidos por isso. Então não é qualquer coisa quando a gente insiste no batismo por imersão. Alguns irmãos precisaram dar a vida para que essas doutrinas chegassem até nós. Então, por causa do envolvimento da igreja reformada, a igreja vinda das reformas protestantes com o Estado, por causa do envolvimento delas com o poder, elas também cometeram atrocidades. Elas também se tornaram cruéis. Então, os anabatistas vieram deste grupo.
E entre os anabatistas e os batistas existem muitas similaridades. Nós temos muitas coisas em comum, mas nem tudo a gente concorda com eles como comunidade. Por isso não dá para fazer uma ligação completa entre os anabatistas e os batistas, porque eles defendiam algumas posições que nós não defendemos. Quais são elas? Então, alguns anabatistas praticavam o batismo por aspersão, e nós entendemos que o batismo é apenas por imersão. Aspersão é aquele ato de você borrifar água em alguém, não é? Então, alguns anabatistas praticavam esse tipo de batismo. Os batistas não concordam com o batismo por aspersão e não aceitam o batismo por aspersão como batismo válido. Os anabatistas eram totalmente pacifistas, ao extremo. Eles não faziam juramentos, então, por exemplo, a bandeiras, a países. Eles não faziam nenhum tipo de juramento de fidelidade a nada. E por isso eles se recusavam, por exemplo, a participar do Estado. Os anabatistas não aceitavam cargos públicos, eles não serviam ao exército, eles não participavam da vida política da cidade. Nós batistas entendemos que nossos membros podem ser funcionários públicos, podem servir o exército, podem ocupar posições políticas, não é? Então nós não temos restrição quanto a isso. Os anabatistas tinham. E os anabatistas também criam em um estado de sono da alma. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Quando o crente morre, ele dorme esperando o juízo. Essa é uma crença anabatista. Os batistas não creem nisso. Nós não cremos no estado de sono da alma. Isso não é doutrina batista. Os batistas creem que assim, quando nós morremos, nós entramos direto, né? Nós vamos direto para o tempo do juízo, né? A gente imediatamente passa a estar com Cristo, né? Então, nós, assim como a gente tem lá a visão de Moisés e Elias, que foram transfigurados, estavam ali conversando com Jesus sobre as coisas, né? Então, eles não estavam num sono, eles vieram de Deus para estar com Cristo, ali no Monte da Transfiguração. Então, nós não cremos em sono da alma, isso não é doutrina batista. Então, os anabatistas, eles deram para a gente muitas heranças. Nós temos muitas heranças dos anabatistas. Eles podem até, talvez, serem considerados como nossos antepassados, mas nós não somos ligados aos anabatistas de forma direta. O que nós temos em similaridade ou em conformidade com eles? Primeiro, a separação entre igreja e Estado. Os batistas defendem isso. Igreja e Estado não podem se misturar. Cuidam de reinos diferentes. Isso por quê? Porque a igreja precisa ser fundamentalmente, a existência da igreja precisa ser livre. Nós não queremos dever nada ao Estado. Nós não queremos a interferência do Estado dentro da igreja. Isso é uma herança dos batistas para o mundo. O primeiro grupo a defender isso no mundo, o primeiro grupo cristão, foram os batistas. Se hoje existe separação entre igreja e Estado, o Estado não interfere dentro das práticas da igreja cristã no Brasil e no mundo, isso em muito é em razão daquilo que os batistas defenderam e puseram em prática na colônia americana nos Estados Unidos. Então, outra coisa que nós aprendemos com eles é que o batismo deve ser ministrado apenas para pessoas convertidas, não é por adesão, precisa haver uma pública profissão de fé para que essas pessoas possam ser batizadas, e que o batismo é por imersão, não se batizam crianças e se batizam pessoas apenas por imersão. Então, algumas pessoas dos nossos dias acreditam que essas coisas não são importantes. Batismo, por imersão ou não, pessoas conversas ou não, algumas pessoas acham que isso não é importante. Mas agora você consegue entender a importância disso, entendendo a história, como as coisas eram, como isso foi resgatado, como essas pessoas sofreram para que essa verdade fosse resgatada. Nós não podemos simplesmente, como sucessores desses irmãos, desconsiderar estas coisas que fazem parte da nossa história. Então, como considerações finais, a gente caminhando para o fim, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a Reforma Protestante e a Reforma Anabatista foram movimentos importantíssimos, movimentos do Espírito Santo no mundo, de retorno para as práticas bíblicas. O mundo, de forma geral,
estava longe da prática bíblica, da doutrina pura bíblica. Então, esses movimentos foram movimentos do Espírito Santo para trazer a igreja de volta para Cristo, para trazer os princípios bíblicos de volta. As 5 solas que nós falamos são bênçãos de Deus acontecidas naquele período da Reforma Protestante. Também os ensinos dos anabatistas sobre a separação de igreja e Estado, sobre o batismo por imersão, só de pessoas convertidas, isso tudo é muito importante. Mas é mais importante ainda ressaltar que nós, batistas atuais, não somos descendentes diretos dos reformadores. Nós não saímos da igreja romana porque nós nunca pertencemos a ela. Essas comunidades chamadas batistas nunca foram como uma dissidência da igreja católica romana. Então, mesmo que a gente admita, a gente admite que houve muita influência tanto dos escritos anabatistas quanto dos reformadores na igreja batista, a gente precisa entender que a gente nunca existiu numa unidade formal com os anabatistas e nem de forma total com os reformadores. Algumas das doutrinas e princípios que são praticados pelos batistas atuais demonstram isso. Nós temos diferenças com algumas práticas dos reformadores e temos diferenças com algumas práticas dos anabatistas. O movimento anabatista acabou no mundo? Não, ainda existem comunidades anabatistas no sul do Canadá, no norte dos Estados Unidos, ainda na Holanda existem menonitas. Os menonitas são influenciadores dos anabatistas. Existem comunidades Amish nos Estados Unidos que são oriundas da igreja da fé anabatista, né? Eles são e existem comunidades anabatistas no sul do Brasil. Então, como existem essas comunidades anabatistas, então os batistas não são a mesma coisa que os anabatistas. Nós somos uma igreja, uma comunidade diferente, com influências deles e também da Reforma, mas nós somos uma comunidade diferente, com outra origem. Então, para você aí pensar e conversar aí na sua casa agora, então a gente aprendeu que os batistas não tiveram um único fundador, nós somos advindos de movimentos espontâneos que surgiram na Europa. Então, diante disso, você precisa perguntar, é importante hoje eu manter aquilo que foi conquistado ao longo da história pela comunidade batista? É importante eu conhecer e ser um guardador desses princípios? Você entende que guardar esses princípios é guardar princípios da própria Bíblia? Você acha que o batismo por imersão de pessoas convertidas, por meio de pública profissão de fé, é uma tradição batista ou é uma doutrina bíblica? Você acredita que a fé somente, a salvação somente pela fé é uma tradição protestante ou é um ensino bíblico? Você acredita que a Bíblia, como única regra de fé e prática, como única fonte de autoridade para o cristão, é uma tradição da Reforma Protestante ou é um ensino bíblico? Você acredita, por exemplo, que a separação entre igreja e Estado é uma tradição batista ou é um ensino bíblico? Quais são os perigos da gente envolver a fé e o Estado? Pense sobre isso. Você acha que é perigoso a gente envolver a igreja com o poder político? Se a igreja se envolver com o poder político e o poder político se corromper, quem é que vai acusar e demonstrar e revelar o pecado do poder político? Então, isso é para a gente observar que esses princípios são caros para nós, são defendidos por nós,
e nós precisamos entendê-los e passar a guardá-los, para que as próximas gerações, como nós lemos no início, sejam ensinadas, para que esses princípios também sejam passados para homens fiéis e eles possam guardar com fidelidade a fé cristã. Guardar esses princípios batistas, essas doutrinas, é guardar a própria Escritura, querido irmão. Essa é uma das coisas que a Igreja Batista tem como forte, como um forte para ela, como algo, como uma fortaleza. Os seus ensinos são todos baseados nas Escrituras. Por isso, defender os seus ensinos é defender a própria Escritura, porque nós, como Igreja Batista, estamos submissos ao ensino da Escritura. Então, isso é importante para você e algo pelo qual você deve lutar, manter, e algo que você pode ter uma satisfação, uma alegria, uma gratidão, tá bom? Se você ainda não pegou a sua revista, nós ainda temos poucas agora, talvez tenhamos aí umas 8 revistas. Nós entregamos no sábado passado, no domingo passado, para quem veio buscar. Se você precisar da sua revista, fale comigo, a gente pode ver um horário para você pegar aqui na igreja, tá bom? No mais, Deus te abençoe, um bom restante de domingo para você, e logo mais à noite participe do culto. Deus te abençoe, até mais, e que a graça de Deus esteja sobre sua vida.